Oi gente, aqui é a Letra Esther e hoje eu vou falar sobre letreiramento em quadrinhos. Então, letreiramento é um assunto que me interessa muito porque eu tenho uma certa fissura por tipografia. Então fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre esse assunto. Como vocês devem saber, o letreiramento dos quadrinhos originalmente era feito à mão. Quando os quadrinistas faziam toda a arte da página, eles já faziam a arte dos balões, a arte dos textos em cima, usando linhas guias, que nem tem essa imagem aqui do livro do MacLeod. Então, a origem das fontes de quadrinhos serem tão parecidas com letras feitas à mão é justamente por causa da origem dos quadrinhos, que era todo desenhado à mão. Não tem uma explicação específica do porquê que as fontes de quadrinhos são escritas em maiúscula. Pelo menos os autores que eu já li a respeito, eu não consegui encontrar nada parecido. Eu tenho as minhas suspeitas de que as fontes em maiúsculas são feitas por causa do público-alvo antigamente dos quadrinhos. O que acontece? Antigamente, os quadrinhos eles eram focados principalmente para crianças e para adolescentes. Até onde eu sei, as letras que são escritas em maiúsculas normalmente são mais fáceis para as crianças que estão em nível de alfabetização entenderem, porque elas aprendem primeiro as letras em caixa alta, né, em letra maiúscula, para depois aprenderem as minúsculas e as variações que tem nas letras. Então existe essa facilidade das crianças para lerem em letras maiúsculas e provavelmente foi por isso que os quadrinhos, pelo menos no início dos quadrinhos de impressão de jornal, impressão de gibis, de super-herói, sei lá, eu não sei de quando começou a publicação mais comercial dos quadrinhos, mas eu imagino que existia essa preocupação em focar isso nas crianças e por isso as caixas altas. Daí a gente move essa informação toda para hoje em dia e se pergunta por que o pessoal continua ainda usando as fontes de quadrinhos que parecem escritas à mão e em maiúsculas todas. O MacLeod, ele comenta que existe uma preocupação com a harmonia geral da página. O que acontece? As letras em quadrinhos desenhadas à mão harmonizam mais com os desenhos desenhados à mão nas páginas de quadrinho. Ele chega a comentar no livro dele que tem alguns artistas que inclusive eles criam fontes tipográficas, criam arquivos de fontes baseados nas letras escritas pela sua própria mão, que é para parecer mais com o desenho que é feito, que é para ficar mais com a cara do autor. Nos livros dele, que são os livros de história do quadrinho, e no quadrinho dele chamado O Escultor, ele usou uma fonte feita baseada na caligrafia dele mesmo. Mas aí por que não mudou, né? Por que ninguém fez nada diferente? Tem pessoas que usam diferente, tem alguns quadrinhos que a gente pode encontrar, principalmente em quadrinhos digitais, que o pessoal até usa letras mecânicas, letras que não são parecidas, feitas à mão, para fazer histórias em quadrinho. Mas acontece que quadrinhos já tem toda uma cultura de linguagem visual. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona visualmente uma história em quadrinho. Por que existem os requadros dos quadros, por que existem os balões, por que existem as onomatopeias. Então, isso de a fonte de quadrinhos ela ser desenhada à mão, ter essa cara de desenhada à mão, tem muito a ver com a linguagem que a gente está acostumado com ler em quadrinhos. Então, quando a gente muda isso, existe uma tendência do leitor ler o texto que não pareça ter sido escrito à mão de uma forma mais mecânica. É tipo assim, quando um personagem está falando, personagem orgânico, vou dizer assim, não dizer humano, porque às vezes não é humano, mas quando um personagem pessoa está falando, a fala é escrita à mão, e quando tem, por exemplo, um computador falando ou um robô falando, daí a gente coloca essas fontes mecânicas e fica com essa aparência de que existe essa interpretação do texto que está sendo lido, entende? Então isso é uma coisa meio padronizada universal, assim, que quando a fonte é escrita à mão é falada por pessoas, e quando a fonte é não escrita à mão, mecânica ou serifada ou não serifada, ela fica com a sensação de que foi dita por alguma outra coisa que não pessoas. Eu já vi em alguns mangás, por exemplo, em que os balões estão escritos com letras feitas à mão e os recordatórios estão escritos com letras mecânicas, porque tipo, é um narrador fora da história, daí até faz algum sentido. No geral, a gente aplica aqui algumas regras da tipografia. A tipografia, hoje em dia, pelo menos, diz que não existe, por exemplo, assim, a melhor fonte para se usar em jornal, a melhor fonte para se usar em revista. O que existe é a fonte que a gente está acostumado a ler e que fica agradável e que tem a ver com o design geral de uma página de jornal ou de revista. Antigamente a pessoa acreditava que as fontes serifadas eram as melhores fontes de ler, então é por isso que tinha que ser usadas sempre serifadas em livros, por exemplo, porque existe uma harmonia, porque as serifas tem uma linha, enfim, tem toda uma explicação que o pessoal dava. Mas hoje em dia já não se acredita mais nisso. Hoje em dia as revistas usam fontes que não são serifadas, e a leitura é tranquila, porque a gente se acostuma. Então quando a gente leva essa informação para as histórias em quadrinho, o que acontece é que a gente tem que usar a fonte que a gente achar que se adapta mais com a própria arte. Eu sou do pessoal que curte fontes escritas à mão, e eu tenho uma fonte minha preferida que é chamada Cosmic Sans. Ela é uma fonte gratuita, eu gosto dela porque ela não sei, ela é fofa, ela é redondinha, ela não é muito agressiva. Eu conheço algumas fontes de quadrinho, tipo essas aqui, que elas têm uma aparência um pouco mais agressiva, e eu acabo gostando mais dessa fonte que eu escolhi pra mim, que é a Cosmic Sans, porque ela não pega tão agressiva.
E o que acontece? Não que agressivo seja uma coisa ruim, mas é que se você olha o meu traço ele não é uma coisa muito agressiva, ele é mais fofinho, ele é mais delicado. Então o quadrinista, quando vai escolher a fonte tipográfica que vai usar no quadrinho dele, é interessante ele não se preocupar com o que os outros quadrinistas dizem de qual que é a fonte melhor. É importante ele se preocupar com a fonte que combina mais com a sua arte, que combina mais com a sua página, que harmoniza em geral mais no design da página. E daí não é porque você escolheu aquela fonte que tem tudo a ver com a sua arte que você vai usar só ela pro resto da vida ou só ela na história inteira. As variações de fonte, às vezes, elas têm muito a dizer sobre a personalidade da pessoa que está falando ou sobre o que está sendo falado. Por exemplo, se a gente pega Sandman como exemplo, quando Morpheus fala, ou quando a Delírio fala, ou quando o Desejo fala, eles têm uma tipografia diferente, eles têm uma representação diferente da fala deles, que é para representar aquela personalidade diferenciada deles, né? Então é nesse ponto que eu acho legal destacar isso, que o letreiramento de quadrinhos ele não é uma coisa que tem que ser feita toda igualzinha, e não existe uma receita de qual é a melhor maneira de fazer letreiramento de quadrinhos. Existe a melhor maneira de fazer para a interpretação, para a narrativa que você está querendo contar. Então, assim, se você está querendo contar uma narrativa mais fantástica, de repente é legal usar uma fonte que tenha uma pegada mais céltica, sei lá, tipo as fontes que são usadas no Senhor dos Anéis. Se você está contando uma história mais futurista, de repente fica legal usar uma fonte mais mecânica, uma fonte mais reta, uma fonte mais... Enfim, eu vi um quadrinho esses dias que dizia que a tipografia é a cara que a linguagem tem, é a cara que a comunicação tem. Então, a comunicação que você quer passar no seu quadrinho tem que ser representada também pela tipografia que é colocada dentro dos balões. Então, eu tô falando todo esse monte de coisa sobre tipografia, sobre letra, sobre fonte, e o que eu quero dizer aqui, resumindo, na verdade, é que você não pode se prender a estereótipos do que o pessoal diz que é certo, do que o pessoal diz que é errado para sua história em quadrinho. Você tem que representar a história que você está contando. Então, dependendo da história que você está contando, dependendo da personalidade do personagem que está falando, é importante ver qual é a representação visual das falas dele, qual é a representação tipográfica que as falas dele vão ter, para ter essa harmonia, para ter essa representação mais fiel do que está tentando ser dito. Mas daí, né, falando mais tecnicamente, quando você vai escolher as fontes tipográficas para fazer essa história em quadrinho, para letreirar essa história em quadrinho, tem alguns requisitos mínimos que você tem que olhar antes de escolher a fonte. Principalmente quando está escolhendo fonte gratuita. As fontes gratuitas, elas costumam ser feitas por, enfim, pessoas que fazem fontes por diversão, não fontes profissionalmente. Entende? E as fontes gratuitas, às vezes, elas não têm coisas básicas, tipo assim, acentos, cedilhas, ponto de exclamação, numeração. Às vezes tem fonte que não tem numeração. Então, quando você vai escolher a fonte, tem que verificar antes se tem todos esses caracteres especiais, né? Que são os acentos, que são as cedilhas, que são... Enfim. E uma outra coisa que é muito importante ver, porque para quadrinhos precisa muito disso, são as variações de fonte. Por exemplo, se você escolhe uma fonte que não tem versão negrito, que não tem versão itálico, ou que não tem versão talvez light, ou que não tenha, enfim, esse tipo de variação, você acaba ficando um pouco engessado nessa história, porque um balão às vezes pede que uma palavra seja em negrito para dar um pouco de ênfase, né? Não é todo quadrinista que usa isso. Eu acho isso extremamente importante, poder dar ênfase em algumas palavras na fala, porque o letreiramento ele é a interpretação do personagem, ele é a entonação de voz do personagem, então às vezes é importante ter um pouco de entonação, falar alguma coisa em bold, falar alguma coisa em negrito, ou falar alguma coisa em itálico, entende? Essas coisas têm que ser representadas no quadrinho. Até como eu comentei, as fontes gratuitas, elas normalmente são feitas por pessoas que não trabalham profissionalmente com o desenvolvimento de fontes, com o desenvolvimento de tipografia. Então as melhores fontes são as pagas. Elas não costumam ser muito baratas, né? Mas as melhores fontes, elas têm variações. Eu não sei se vocês já viram como é que funciona os tipos de arquivo de fonte. Então os principais arquivos de fonte, eles são aquelas fontes que têm a terminação TTF, e tem as fontes também que têm terminação OTF. Essas fontes OTF, que são as OpenType, algumas delas elas têm uns tipos de variações, tem uma programação específica, que quando você está escrevendo uma palavra que tem, por exemplo, letras repetidas, por exemplo, eu escrevi meu nome, Alexandra, tem a letra A 3 vezes. Alguma dessas fontes OTF profissionais, elas têm variações em que na mesma palavra a letra A não fica igualzinha, ela fica diferente, o A é um pouquinho inclinado, percebe? Então, para fontes feitas à mão, a aparência que dá é que a fonte de fato foi escrita à mão, que as letras não ficam todas iguais, ela fica com uma certa variação e aquilo deixa tudo muito mais orgânico, o visual, né? O visual do letreiramento. Então, por mais que as fontes tipográficas pagas de quadrinhos sejam caras, elas são muito superiores às fontes gratuitas. Então, se você tiver como investir de repente um pouco numa fonte tipográfica paga, você vai ter um resultado muito mais interessante no visual geral, na harmonia da sua página. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações alguns links de alguns sites que são especializados em
fontes tipográficas de quadrinhos, dessas que são realmente profissionais. Inclusive, um deles tem algumas fontes que são as fontes do Scott McCloud, que é aquele autor, e que é a fonte que ele usou, por exemplo, no quadrinho Escultor. E essas fontes têm todas as variações internacionais, tem todos os acentos, tem todas as cedilhas, tem variações de letras, tem todos os pesos, tem bold, tem itálico, tem tudo. Elas são maravilhosas. E um desses sites de vendas de fontes, chamado Blambot, tem algumas dicas de um letrista profissional de quadrinhos gringo que fala um pouquinho sobre letramento. Então, algumas dicas são interessantes de levar em consideração. Então, dito tudo isso, resumindo um pouquinho o assunto do vídeo, letramento de histórias em quadrinhos tem muito a ver com a interpretação que você quer passar para o que está sendo dito nos balões dos quadrinhos, para o que está sendo dito na sua narrativa, e tem muito a ver com o design geral da sua página, com a harmonia visual que vai ter na sua página. Então você tem que escolher uma fonte tipográfica, você tem que escolher uma fonte de quadrinhos que tenha a ver com a sua história, tenha a ver com a sua arte, tenha a ver com você. Não necessariamente com o que o pessoal diz que é o melhor tipo de fonte. E não tem problema fazer variações de fonte também. Essas coisas são muito caso a caso, então é muito interessante ver a situação que você está trabalhando para ver que tipo de fonte você vai usar. Então, por enquanto, era isso que eu tinha a falar sobre letramento. Se você tem alguma dúvida, de repente quer fazer comentário, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, eu posso conversar sobre isso em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que semana que vem eu vou falar sobre balões de quadrinhos. E por enquanto era isso. Falou! Até mais!